Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, quase boa tarde, boa noite para quem vai ver e ouvir depois. Está começando mais um episódio do nosso podcast Café com Low Carb. E hoje vamos falar de carboidratos. O que eles comem, o que eles são, de onde eles vêm, onde eles vivem. Carboidrato é essencial? Esse é o tema do podcast de hoje. E já adianto aqui minha opinião de que não. Ou sim. Por que a sua opinião? Ou talvez. Não. Por quê? É. Sei lá. Quis dar um voto de confiança antes de da gente começar a debater esse assunto. Então vamos lá. Carboidrato, assim como os outros macronutrientes, são fornecedores de energia, sim. Possuem suas vitaminas, que são os micronutrientes, minerais e tal. Porém, diferentemente das proteínas, por exemplo, eles não são essenciais. Então, se eu não tiver ele na dieta, eu posso continuar saudável? É exatamente isso. E o que representa a palavra essencial? É quando o nosso corpo não consegue... quando o nosso corpo consegue fabricar sozinho. Então, não preciso colocar aquilo. Não é essencial. Ele não é essencial porque meu corpo faz. Agora, aminoácidos. Nós temos um conjunto de aminoácidos ali que são essenciais, que vêm das proteínas. E sem eles, o meu corpo simplesmente não funciona. Então, carboidratos não são essenciais. Mas não tem uma pirâmide lá que diz que a gente tem que comer 70% do carboidrato lá? Que tem bastante pãozinho ali? Então, primeiro, a pirâmide alimentar é conhecida mundialmente, tá lá no site da OMS. E já foi rebatida por diversas pessoas da área médica, já foi rebatida por muitos cientistas, porque se ela realmente funcionasse para todo mundo, não teríamos, por exemplo, população do Brasil com 55% das pessoas fora do peso ideal. Porque se ela funciona e todo mundo está seguindo, porque basicamente a alimentação é voltada para carboidratos, porque raios temos uma população com mais de 50% de pessoas fora do peso. E a questão não é só uma questão estética, de você tá gordo. A questão não é essa. A questão é que o excesso de gordura, você pode se aceitar como você quiser. Só que você tem que ter em mente que o excesso de gordura vai trazer para você doenças metabólicas, como diabetes, pré-diabetes, que é resistência insulínica, hipertensão, e pode ser que você ouvindo agora, com 30, 35 anos, tome um remedinho aqui para dor de cabeça, um remedinho para dor muscular, não bebe água corretamente, e aí o que acontece? Você não está sentindo tantos efeitos, são pequenos sintomas que você se adapta com analgésico, só que vem da dieta. Às vezes eu pareço até um pouco chata quando eu vou falar de assuntos voltados. Fulano vem para mim e fala, eu tenho dor de cabeça. Eu falo, como que está a sua hidratação? Qual é a tua alimentação? Por quê, gente? A base é o combustível, é o que faz com que a gente fique vivo com longevidade, sem precisar da indústria farmacêutica mantendo a gente bem. E aí, por que vem essa coisa do essencial e não essencial? Porque o nosso fígado consegue produzir a glicose que é necessária para o nosso cérebro. Essa é a função prioritária do fígado. Só que as pessoas não deixam o fígado fazer a função dele. Pelo contrário, se injetam de muito refrigerante, quando vai fazer uma dieta de muita fruta, muito suco de fruta. Às vezes o suco de fruta mascarado na caixinha, que é quase um refrigerante, só que sem o gás. Tem suco de fruta de caixinha que tem mais açúcar que o próprio refri. Então isso vai fazer com que toda aquela frutose que é metabolizada apenas pelo fígado fique lá. Por quê? Porque vai chegar uma hora, imagina um copo, imagina essa, para quem está assistindo é uma caneca, tá? Para quem está ouvindo é uma caneca, para quem está assistindo tá vendo. Imagina que esse copo... Para quem está assistindo também é uma caneca. Mas vai, ó a controvérsia. Galera do mimimi me odiando agora. Aí é o seguinte, imagina essa caneca transbordando. Vocês aí que estão ouvindo, imagina uma caneca com muita água. Daqui a pouco vai ultrapassar a quantidade de ter água aqui dentro, de um líquido aqui dentro. Beleza. O que vai acontecer? Vai transbordar. Essa pirâmide alimentar com 60%, 70% de carboidrato é a mesma coisa, como se você fosse essa caneca e já estivesse transbordando o tempo todo.
Por quê? Porque se seu corpo produz a quantidade de glicose necessária e você ainda colocou mais glicose, o que aconteceu? Ultrapassou. E o que está faltando? Está faltando o equilíbrio. E o equilíbrio aqui, por exemplo, não preciso que esteja no final, no talo aqui de água. Vamos manter o equilíbrio para conseguir pegar a caneca. E o conseguir pegar a caneca, eu preciso de força. Então, essa caneca tem que ter bastante volume aqui para aguentar, né? Ela tem que ser resistente para aguentar o que tem dentro. E o que é resistência? São as essencialidades do corpo que vem dos aminoácidos, das proteínas. E isso as pessoas negligenciam. E aí vem uma outra série de situações. As pessoas envelhecem, certo? Todo mundo aqui sabe que vai envelhecer, vai morrer, não importa a estética, não importa. A gente sabe que o fim é esse. O que acontece? A gente entra num sistema chamado sarcopenia. O que é sarcopenia? A gente começa a perder massa magra. Isso é natural? É natural, um processo natural. Só que nessa alimentação transbordando de glicose, isso é acelerado. Então, temos hoje em dia pessoas mais novas do que os idosos, perdendo massa magra. É a massa magra que sustenta o esqueleto. Então, osteoporose muito cedo, a gente está vendo com frequência. A gente vê pessoas ali que não conseguem mais ter a mesma mobilidade, vive cansado, vive com dores e só consegue chegar, por exemplo, aos 70, 80 anos com ajuda médica. Então, isso foi o quê? A base alimentar que está alterada. Então, se a sua base alimentar é carboidrato, ela não é uma base essencial. Ela está ali em demasia e você está entrando no efeito rebanho. Está aí dentro dos 50% a mais que estão fora do quadradinho correto do corpo. Tá, e uma pergunta que eu vejo muito o pessoal fazer é: mas se eu deixar de comer carboidrato, não vai me faltar energia? Então, vamos lá. A pessoa pode deixar de tomar carboidrato e tomar 2 Red Bull de manhã quando acorda para ter energia? Não, né, Piai? Nem prestou atenção. Tá viajando. Sabe o que é isso? Piada interna zoando o produtor. Sabe o que é isso? Excesso de carboidrato do cérebro. Vamos lá. O que acontece? A gente tem muita informação na mídia falando pra gente que a gente precisa de glicose no cérebro. E precisa, mas eu não falei que o fígado faz a glicose? Então, aqui o corpo é perfeito. Aquilo que a gente precisa, ele consegue fabricar. O que não precisa, a gente tem que ir atrás. Só que a gente ia atrás como? Caçando. Já ouviu alguma hora na história falar que um ser humano caçou uma árvore de fruta? Nunca. Mas caçou boi, vaca, leão e o cara quatro. Por quê? Porque nós caçávamos animais, essa era a base dos nossos ancestrais. Eram pessoas fortes, que caçavam, que tinham atividade física intensa. É o crossfit de hoje. E hoje em dia a gente tem muitos alimentos disponíveis no mercado. Então, eu caço o quê? Eu caço o meu trabalho para conseguir o dinheiro para ir no mercado. Então, eu não vou mais atrás de ter que precisar fazer uma reserva. E aí, onde entra isso? Nosso corpo eles não comiam a quantidade de carboidrato que a gente come hoje. Aliás, quando comiam, no período dos ancestrais, eles comiam basicamente proteínas. E as carnes não eram cozidinhas, bonitinhas, igual a gente faz hoje. Na época do fogo, até ok, mas não tinha o creme de queijo em cima, não tem nada disso. Não existe esse negócio. Era a carne ali, exatamente, geralmente maturada na gordura, que era o que mantinha a carne por mais tempo dentro da validade. Então, eles comiam, faziam reserva energética. E se eles não comiam glicose, como a gente veio parar aqui na evolução da espécie humana? Simples, porque a gordura era a parte base da energia e a proteína também. São 3 macronutrientes. Macro, grande. Então, imagina o seguinte, molécula grandona. A glicose, a cada 1 grama, 4 calorias. A proteína, a mesma coisa. E a gordura, 9 calorias. Então, os ursos que hibernam comem bastante gordura, porque eles têm uma reserva também para se manter com manta de frio, essas coisas. É a mesma coisa. Então, a gordura vai virar a energia naquele período que você não tiver com o carboidrato. E qual é o nome disso? Cetose, que a gente já falou em outros episódios aqui sobre a cetose. Então, se eu sou uma pessoa acima do peso,
reduzir o meu carboidrato, aumentar minhas proteínas e as gorduras naturalmente vêm com elas. Porque se eu comi carne, a carne tem gordura, automaticamente veio com ela. Mas eu não comi excesso de nada, porque eu respeitei a minha saciedade. O fígado vai produzir a glicose precisa para o meu cérebro e o corpo vai usar dessa gordura que está em excesso para fazer o seu processo de emagrecimento e fornecer energia para os órgãos. Então, eu preciso comer carboidrato? Não. Então, assim, mas e os micronutrientes? Basicamente, tudo que a gente precisa tá na alimentação de origem animal. Porém, eu amo salada. Vai em frente. Qualquer alface que você comer na tua vida, qualquer vegetal que você comer, a base dele é carboidrato. É um carboidrato menor, um carboidrato maior. Então, a gente tem de baixo amido, de alto amido, que batata e o pepino. Ambos são carboidratos de complexidade diferente, mas são carboidratos, são fornecedores de energia. Então, é uma questão de olhar para o seu prato e ver qual é a porcentagem de carboidrato que tem aqui. Então, levando isso em consideração, se você está comendo excesso de carboidrato e quer emagrecer, você está fazendo errado. Outro ponto importante da parte de emagrecimento, quando a gente traz a essencialidade dos macronutrientes, é que a proteína traz mais saciedade, assim como a gordura. Por quê? Primeiro, ela começa o processo de metabolização na boca, o carboidrato. Os outros dois, no estômago. Então, eu tenho que mastigar muito bem. A mãe da gente, os avós, sempre falam, mastiga essa carne direito, porque intuitivamente eles sabem que demora mais para ser degradado pelo corpo. Então, isso faz com que o nosso corpo gaste mais energia, diferente do carboidrato, que ao tocar na língua, se for algo doce, por exemplo, já envia sensação de dopamina para o cérebro, para liberar essa dopamina para o cérebro. Então, é uma série de diferenças que tem, desde a hora que você faz a escolha até a hora da sua absorção de energia. Mas todos são fornecedores de energia de formas diferentes. Então, comer o carboidrato, na verdade, vai também te dar fome mais rápido, né? Sim. Por isso que o povo meio que acostumou a comer de 3 em 3 horas. O povo tem fome de 3 em 3 horas. Né? Exatamente. Porque foi colocado um pouco do hábito. É uma fome habitual, sim, mas é uma fome química. Por quê? Porque quando a gente come carboidrato, principalmente a dieta voltada à atualidade, que o pessoal come muito carboidrato refinado. Então, são eles que ativam a insulina muito rápido. A insulina é o hormônio de equilíbrio do peso. Então, todas as vezes que você estimula o pâncreas para fazer esse pico de insulina e a insulina chegou no cérebro, é basicamente ela falando para você assim, pronto, tá na hora de comer de novo. Por quê? Entende que quando a insulina passou, ela pegou todo o carboidrato que estava lá e fez virar energia dentro da célula, o que não acontece nessa dieta de excesso de carboidrato, que apesar de ser um excesso e não deveria dar fome, porque se eu tenho um excesso de energia não teria fome, ela estoca como gordura o que sobrou. E são as gorduras que a gente mais adora, que é aquela que fica no meio das vísceras, é a que tá no tchauzinho, é a bochecha maior. Então, é tudo que a gente não gosta, tá no excesso de carboidrato que você não retira. Tá, com tudo isso, o que a gente consegue extrair de bom do carboidrato? Porque, assim, você é a favor... não vou nem dizer se você é a favor ou não. Qual a diferença da pessoa ser low carb, que é baixo carboidrato, pouco carboidrato, ou zero carboidrato, né? Que é no carbs, né? Então, assim, fala um pouco sobre isso, sobre ser zero carboidrato, sobre ser baixo carboidrato e se tem alguma coisa de bom, de vantajoso em ter um pouco de carboidrato na sua dieta, ou se é melhor eliminar essa porra e passar pra ficar só na proteína e pro resto da vida mesmo. Não, o carboidrato, a partir do momento que a gente tem ele disponível, eu não sou uma pessoa no carb, eu sou uma pessoa low carb, eu ainda como carboidrato. Então, vai depender primeiro do objetivo, do seu estado de saúde comum e do que você quer no final. Porque é o seguinte, se você é no carb, muitos carnívoros no carb, nem o mel come. Porque o mel faz parte da dieta carnívora, mas nem o mel come. Só carne, ovos, tal, não sei o quê. Então tem baixíssimo carboidrato ali, quase zero. Porque tem queijos também, então a gente não pode falar que é zero.
Mas essas pessoas vivem na boa, vivem tranquilamente, mas vai depender da adaptação. A melhor dieta que você faz é aquela que se encaixa na tua vida e a que traz benefícios de longevidade. Perfeito. Então, assim, se você tem um problema metabólico, diabetes, hipertensão, gordura no fígado, é voltado para você tirar o carboidrato para que você resolva esses problemas. Você não tem esses problemas nenhum, não precisa emagrecer, você tá ok com a tua massa magra, quer uma dieta paleolítica, ela vai seguir carboidratos, mas não é o pão. Não vai ser o McDonald's, não é a batatinha frita, não é o chocolate cheio de açúcar, não é o todinho que você quer pronto. Não. Os carboidratos da dieta, por exemplo, paleolítica, batata, mandioca, cenoura, são aqueles de talvez alto índice glicêmico que não estão na low carb. Mas é uma dieta do Mediterrâneo, por exemplo, que vai seguir muitas das coisas que a gente falou aqui com mais carboidrato. Tem às vezes 40%, 50% de carboidrato numa dieta dessa. Mas a pessoa é magra, não tem problema, pratica atividade física, às vezes é um atleta de alto rendimento que precisa de explosão, precisa que tenha glicose para a explosão dentro do músculo dele em formato de glicogênio. Então, talvez isso funcione, ok. Mas quais são essas pessoas? É a realidade, é a pontinha do iceberg. O restante, a massa comum, é a que vive, infelizmente, dos alimentos da cesta básica que adoecem ela, que joga ela para a fila do SUS. Beleza. Então, assim, chegamos à conclusão aqui de que um baixo carboidrato até passa, né? Desde que ele seja comida de verdade, ou sim. Sim. Por exemplo, nós temos um filho, tudo bem que criança gasta muito, porque não para um minuto, mas nós temos um filho que come 3 bananas de manhã. Sim. O Valentim nunca foi gordo. Ele come só comida de verdade. E ele come muita fruta. Que se eu comesse metade da fruta que o Valentim come, é filho. Já acabou, tava rolando. Ele vai fazer 2 anos e nunca foi acima do peso. Pelo contrário. Ele come batata, ele come banana, ele come tudo que a gente não come. Arroz. Ele come arroz, ele come feijão, tá tudo ok pra vida dele. Só que qual a diferença? É comida de verdade. Você não vai conhecer ninguém com compulsão que se empaturrou de comer a frutaria. Não tem. Geralmente, as pessoas com compulsão são essas manipuladas pelos alimentos altamente palatáveis, produzidos na indústria para que você coma mais sem saciedade. Geralmente, o primeiro ingrediente é o açúcar, logo ali, né? Açúcar, maltodextrina, açúcar invertido, amido modificado, às vezes tá xarope de glicose. Às vezes tá os 4 na linha, assim, né? 4 juntos, farinha logo depois. É isso. Bom, você quer adicionar mais alguma coisa aí pro pessoal que tá ouvindo? Pra Porque você aqui que as queira. fontes de pergunta deram uma secada. Para você que quer aprender mais sobre a low carb, tem outros episódios que a gente já falou como iniciar, 5 passos para você ter a low carb e tal. Assista, ouça todos os episódios. E nas minhas redes sociais falo bastante sobre como a low carb transformou minha vida, tirou 36 quilos do meu peso, absurdamente feliz, sem passar fome, sem contar calorias principalmente. E se você tiver alguma dúvida, manda lá no meu direct, no Instagram. Isa Domingues. E se você procurar assim as redes sociais, você vai achar YouTube, TikTok e afins. Beleza. Quem quiser me procurar, @eucarlos.castro. Agradecer aqui a ilustre presença do nosso produtor PI Produções. PI Produções, que o Instagram é @pifoto7. Eu sei. Mentira, gente. @pifoto. Então acho que o episódio de hoje fica por aqui, né? Isso aí. Assista um próximo episódio, tá imperdível. Exatamente. Muita polêmica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.